É hoje, galera! 9 da noite na Ilha do Retiro, às 21 horas, Sport Atletique. Uma vitória simples traz o esporte de volta para a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas tem que ganhar, hein? O esporte já está na terceira colocação. Vencendo, volta a mandar na B-Zona. O esporte que tem mudanças. Aliás, eu vou trazer as escalações, a arbitragem, onde você vai assistir, histórico de confrontos. Só teve um jogo até hoje na história entre Sport e Atletique. Bom, você vai ficar por dentro de tudo. Aliás, deixa eu só dar aqui um spoiler. É o seguinte, o Sport vai jogar com a dobra na esquerda e tem novidades no meio-campo e também no ataque. Fica no vídeo até o final, hein? Pois é, o Sport vai fechar a rodada, né? O jogo do Sport começa às 9 da noite e é o último jogo da 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas é simples, o Sport só precisa vencer. O fato é esse, tem que vencer um time que o Sport, inclusive, perdeu na Copa do Brasil, foi eliminado em casa, perdeu por 3-1. Quer dizer, é o jogo da revanche, é o jogo da liderança, é o jogo para que o Sport possa vencer e vai pegar adversários difíceis na sequência, então é o jogo, né? Vou trazer todos os detalhes aqui, até porque o torcedor do esporte também está empolgado, está motivado, está querendo que o time realmente consiga essa vitória logo mais à noite, hein? Pois é, os jogos da 12ª rodada, por enquanto, né, o Vila Nova está liderando com 25 pontos e na vice-liderança tem a equipe do São Bernardo que está com 24 pontos. O Sport tem 22, se o Sport vencer vai a 25, 7 vitórias e aí 1-0 ele ganha no saldo, porque hoje já ganha no saldo da equipe do Vila Nova. Hoje o Sport tem um saldo de 8, o Vila Nova tem um saldo de 7. Então, na verdade, o Sport só precisa de uma vitória simples para voltar à liderança na Série B do Campeonato Brasileiro. Bom, o jogo, galera, vai ser exclusivo da plataforma ESPN Disney+, tá? É exclusivo. A CBF escalou a arbitragem, então a gente vai conferir a arbitragem do jogo, tá? O árbitro é Afro Rocha de Carvalho Filho, da Paraíba. O assistente 1 é Schumacher Marques Gomes, da Paraíba. E o assistente 2 é Luiz Felipe Gonçalves Correia, também da Paraíba. O quarto árbitro é Nairon Pereira de Lira, de Pernambuco. Assessor é Márcio Luiz Augusto, de São Paulo. O VAR é Rafael Trace, de Santa Catarina. Assistente de VAR é Lênia da Silva Fernandes Bruno, de São Paulo. Observador de VAR é Péricles Bassol Pegado Cortez, do árbitro, inclusive foi árbitro FIFA e tudo mais. E o Quality Manager é Larissa Ramos Monteiro. Então, tá aí definido o time da arbitragem para o jogo de logo mais à noite, galera. Aliás, só para título de informação, né? São 3 jogos hoje na B-Zona. A equipe do Ceará joga no Presidente Vargas contra o Avaí. O Goiás joga contra o Novo Horizontino. Só tem jogão hoje, hein? E o Sport contra o Atletique. Se o Sport vencer, volta à liderança. Aliás, como eu falei para vocês, só teve um jogo da história entre Sport e Atletique. E esse jogo foi realizado na Copa do Brasil desse ano, em março, tá? Dia 17 de março, na Ilha do Retiro. E o Atletique venceu o Sport por 3-1, vocês lembram, né? Então só teve esse jogo por enquanto. O time do Atletique está levando a vantagem sobre o Sport. Mas vamos lá para as escalações. E assim, o Sport tem 4 mudanças no time. E primeiro falar sobre o time do Atletique, né? O time do Atletique que vai jogar com o Luan Poli, que jogou aqui no Sport, goleiro, Diogo Batista, Jonathan Silva, Beleze e Marcelo Henrique, João Miguel, Ian Lucas, Jota e Cauã Rodrigues, Dixon Vera e Max, tá? Esse é o time do técnico Alex, tá? Que vai colocar a equipe em campo para jogar contra a equipe do Sport.
Bom, por outro lado, o Sport tem a volta do lateral esquerdo Filipinho, só que o Sport está mudando a característica e o time tem a entrada do Pedro Martins no lugar do Zé Lucas, a entrada do Fábio Matheus no lugar do Iago Felipe e a entrada do Edson Lucas, que foi titular no jogo passado, mas vai fazer dobra com o Filipinho na lateral esquerda nesse jogo diante do Atlético logo mais à noite, tá? Então vamos embora para ver o time do Sport. O Leão vai jogar com o Thiago Couto no gol, tá? Thiago Couto no gol, o Madison na lateral direita, Zé Marcos, Benevenuto e Edson Lucas, Pedro Martins, Fábio Matheus e Biel, aí o Barleta, o Perotti e o Filipinho, tá? Filipinho vai fazer a dobra na esquerda com o Edson Lucas. O Edson Lucas joga um pouco mais atrás e o Filipinho joga mais agudo, mais na frente. Então essa é a formação do time do Sport. Uma novidade aí que pode surgir é o atacante Marlon Douglas, não na escalação do time principal, mas no decorrer do jogo, tá? Bom, os jogadores eu já falei aqui algumas vezes, mas vou repetir. Os jogadores que estão suspensos, o Zé Lucas, que inclusive está servindo na seleção sub-20 lá no Chile, o Iago Felipe e o Yuri Castilho. Todos estão com 3 cartões amarelos, vão cumprir suspensão automática. E o Cleison está lesionado e também está fora. Bom, eu fiz um vídeo aqui, eu acho que antes de ontem, se eu não me engano, dos próximos jogos do Sport. Foram os 5 jogos do Sport que tem pela frente. Então, o Sport tem o Atlético nessa rodada. Na 13ª rodada, o Sport joga fora de casa contra o São Bernardo, tá? O jogo é às 11 horas da manhã. Jogo que vai acontecer lá no 1º de maio. Na 14ª rodada, o Sport joga contra a equipe do Atlético Goianiense em casa. Aí depois, na 15ª, o Sport joga contra o Fortaleza, lá no Castelão. E na sequência, 16ª rodada, o Sport joga contra o Criciúma, lá no Heriberto Rios. Então são jogos da equipe do Sport nesse giro, né, agora para os 5 próximos jogos da Série B do Campeonato Brasileiro, tá? Depois do Criciúma, o Sport joga contra o Botafogo de Ribeirão Preto, na Ilha do Retiro. Então, quer dizer, é uma sequência de jogos difíceis, porque tem São Bernardo, que está na vice-liderança, tem o Criciúma, que está na 5ª colocação, e tem o Fortaleza, que está na 4ª colocação. Fortaleza venceu ontem a equipe do Náutico nos aflitos por 1-0 e chegou a 21 pontos, está na 4ª colocação da B-Zona do Campeonato Brasileiro. Bom, deixa eu entrar em um detalhe importante aqui com relação ao jogo, tá? Acho que o torcedor do Sport vai, independente de estar sol, tá chovendo, esses dias agora, muita água no Recife, mas o torcedor do Sport vai. O detalhe é o seguinte, é que o Sport, quando para propor o jogo, o Sport tem que saber jogar dessa forma. O Sport joga mais de forma reativa, tá? Ou seja, joga mais nos contra-ataques. Então o Márcio Goiano ele precisa fazer com que o time possa propor o jogo. E não vejo hoje essa questão do meio-campo com o Fábio Matheus, o Biel e o Pedro Martins, esse meio-campo de transição, de criação, de construção de jogada. Não vejo, tá? Com esse meio-campo eu não vejo. Então o Sport vai ter que jogar pelas beiradas e bola longa. Bola longa para pegar um contra-ataque. Porque para construção, os 3 são volantes, galera. O Fábio Matheus não é de construir. É um jogador que pode até pisar na área ali. O Biel também é um jogador que pode pisar na área. E o Pedro Martins também. Então, o meio-campo do Sport é de pegada, não é de construção. E o ataque, o Barleta é um cara que decide, chega realmente, ele no X1 é muito bom, num contra um. O Filipinho é agudo, chega batendo, vai realmente para o apoio, com o Edson Lucas ficando mais na marcação. E o Sport trabalha de forma reativa. Ah, por que o Carlos de Pena não entra? A opção do técnico Márcio Goiano, de não colocar o Carlos de Pena logo de início. Mas a verdade é que ele é o único jogador do meio-campo do Sport que é construtor. É um jogador que constrói jogadas, é um jogador que alimenta os lados do campo, as beiradas do campo e o ataque. E também bate bem na bola. Então, é fato. É jogo que o Sport, no meu modo de ver, vai ficar muito esperando o time do Atlético, tá? E o Atlético também, por jogar fora de casa. O Atlético, inclusive, vem de uma vitória contra a equipe do Fortaleza, né? Na Série B do Campeonato Brasileiro, galera. Então, simbora que é jogo bom. E aí é jogo também pro Sport
buscar revanche, né? Que na Copa do Brasil foi eliminado pelo time mineiro. Então, logo mais às 9 da noite, e Sport e Atlético fechando a 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Deixa eu convidar você que a gente vai ter live antes do jogo, live pré-jogo e live pós-jogo, tá? E como o jogo só vai passar na ESPN Disney+, tá? No intervalo do jogo a gente vai ter os melhores momentos no meu canal, o Roberto Nascimento Conta Aí. E no final do jogo, aí o pós-jogo com os melhores momentos, com análise das jogadas, dos lances, as polêmicas, tudo isso para vocês. E claro, a participação de todo mundo aqui no canal. Tá bom? Obrigado, um grande abraço, fica na paz de Deus. Valeu, pessoal. Tchau.